pega a Bíblia, a palavra, aí no Evangelho de João, está dando mau contato aqui, mas eu já conserto, pera lá. Tá uma pisca-pisca danada, tá um mau contato aqui, estamos muito ainda improvisados. Muito bem. Estamos lendo, meditando na primeira carta do Evangelho de João. Primeira carta, lá pertinho do Apocalipse. Essa carta tem 5 capítulos. E João, ele tem propósitos ao escrever essa carta. Não apenas um, mas vários. Mas principalmente ele quer que o povo de Deus, o primeiro grande propósito, nós vimos aqui nos encontros passados, o primeiro grande propósito é que a gente tenha comunhão uns com os outros, com o apóstolo, mas comunhão então com os irmãos, comunhão com o Pai e comunhão com Jesus Cristo. Isso está aí muito delimitado, muito determinado. Veja aí no versículo 3 do capítulo 1. Ora, o que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão. Então, o primeiro propósito bem específico de João é convocar e dizer: olha, você quer ter comunhão? Quer comunhão conosco? Comunhão com o Pai? Comunhão com o Filho? Porque a nossa comunhão é com Deus Todo-Poderoso. A nossa comunhão é com Jesus, o Cristo, seu Filho amado. E aí, essa é a primeira ênfase. E logo em seguida, para fortalecer e dizer, olha, para manter comunhão com o Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele é luz. Deus é luz. Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. E porque ele é luz e não há treva nenhuma, você não pode ter comunhão com Deus e andar em trevas. Entende? Você não pode ter comunhão com Deus e andar em trevas. Não. A gente anda em luz. Como Cristo. Na palavra. Do lado da luz. No propósito da luz. E a luz é transmitida e marcada aqui como verdade. Aquilo que traz clareza. Tanto é que no versículo 6 do capítulo 1 ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Qual é o propósito de João escrever? Ou, não mintam. Não vive uma vida dúbia. Não vive um evangelho frugal. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Você precisa ser um crente de determinação, de palavra, de encontro, de caminhada na luz. É disso que João está falando. Então, primeira chamada à igreja daquela época é dizer: Cristo é real, não é um fantasma. Ele é perfeitamente Deus e ele é perfeitamente humano. E nós o apalpamos, e nós vimos, e nós temos agora comunhão com ele. Para ter comunhão com os irmãos, e com o Pai, e com o Filho, a gente tem que andar na luz. Eu não posso dizer que sou crente se as minhas obras são malignas. São mais, eu diria, assemelhadas ao anticristo do que ao Cristo. Em outras palavras, João está colocando os pontos e as vírgulas. João está colocando os pingos nos is e João está dizendo andar com ele, comunhão com ele. E para andar com ele, eu preciso confessar. Eu não posso ficar escondendo os meus erros e os meus pecados. Eu preciso confessar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, versículo 10 do capítulo 9, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Interessante,
porque ele está esclarecendo isso muito claro. Ele é luz e eu tenho que andar na luz. E ao mesmo tempo, andar na luz não significa que eu não erre, que eu não tenha pecados. Pelo contrário, andar na luz significa que eu confesso aquilo que a luz revela. À medida que eu vejo aqui um defeito, uma mancha, uma sujeira, eu vou, opa, deixa eu limpar, deixa eu me arrumar. É verdade, estou precisando, é verdade, à medida que a verdade, à medida que a luz, à medida que o Senhor, à medida que nós andamos com Ele, mais parecido com Ele, nós devemos nos tornar, e ao mesmo tempo, nós como que num espelho olhamos para a palavra e a palavra vai cortando e penetrando e vai revelando o velho homem, aquilo que não condiz com o Senhor Jesus. E à medida que eu descubro, porque ando na luz, eu confesso, eu me arrependo, eu choro. Eu não saio por aí achando que eu sou a pessoa não pecadora. Aliás, se dissermos que não temos cometido pecado, versículo 10, já pecamos. Né? Já pecamos. Ah, pastor, eu vivo uma vida boa, uma vida santa, eu estou bem, eu não peco. Não peca, já pecou. Já pecou. E aí tem gente que confunde a comunhão com Deus com a possibilidade de pecar. Interessante. Deus, olha só que coisa no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1. E aí logo de cara se apresenta um segundo propósito importantíssimo de João. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: filhinhos meus, olha como é que João nos trata. Filhinhos meus, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Quando João está escrevendo, ele está dizendo: eu gostaria que vocês não errassem. Pecado é errar o alvo. Pecar é você sabe qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus e você faz outra coisa, você desvia. Pecar é você sabendo bem, não faz. Pecado é você sabendo o que é mal e você vai e faz. Aí tem uma lista enorme de coisas que te afastam da comunhão e do convívio com o Senhor. Verdade. E essa é a nossa batalha. A minha e a sua. Diariamente. Diariamente. O propósito é não pecar. O propósito é a gente acordar de manhã e não pecar. O propósito é chegar ao meio-dia, chegar de noite, reclinar a cabeça sobre a nossa cama e, como o salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono. Que bom. Essas coisas vos escrevo para que você não erre, para que você não peque. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Olha que coisa linda. Filhinhos, andar na luz é deixar a luz revelar, mostrar. E à medida que a luz revela, a gente confessa, a gente não esconde, a gente não disfarça. E à medida que a gente vai caminhando, a gente percebe que nós somos pecadores. E à medida que caminhamos, percebemos que a graça e o amor e o perdão é maior do que os nossos pecados. João não está dizendo para você querer pecar. Não, ele está escrevendo para que você não peque, para que você não erre, para que eu não erre. Esse é o propósito. Porque o pecado afasta, separa, você sabe disso, né? Nós nos afastamos, separamos. O pecado engana e depois destrói. Quantas pessoas que já se disseram crentes, ou foram crentes, por algum momento são crentes,
e por algum instante vai sendo ludibriado, vai caindo em cilada, vai enganando e cai, e aí fica com vergonha de chegar para o pai e dizer assim: pequei, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quantas vezes a gente fica com vergonha de chegar lá? O que João está dizendo é: se pecar. Em outras palavras, o pecado não pode ser uma proposta de vida, né? O pecado tem que ser um acidente de percurso. Entende? Claro que você entende. Em outras palavras, eu hoje vou pecar. Hoje eu não quero pecar. Pode até ser que no decorrer do dia peque. E peque várias vezes. Pode até ser. O propósito é nunca pecar, porque o pecado foi o que levou Jesus até a cruz. O pecado é vergonha, o pecado é derrota, o pecado é morte, o pecado é afrontosa cruz, é cravar aquela coroa novamente ali na cabeça do Senhor Jesus, é crucificá-lo, eu diria novamente. O pecado é trazer sofrimento àquele que não merecia ser sofrido, passar por nada disso. Então, você que ama Jesus não pode nem almejar, pensar, que eu mereço pecar. Ô, querido, você já peca. Agora, quando a gente peca, João está dizendo, nós temos advogado. Um advogado junto ao Pai, que não perde a causa. Ele é Jesus Cristo justo. Mas não é um advogado comum. Não é um advogado como existem tantos advogados por aí. Não é aquele advogado que diz assim: senhor juiz, o meu, como é que é o nome? Esqueci até o nome aqui do cara que o advogado cuida, né? Ele não fez, ele quer provar que ele não, que o seu, oxe, o cachorro está latindo aqui hoje, até estou voando aqui agora. Ele não quer esconder ou provar que o outro é inocente, sabe? Ou então dizer, ele fez, mas ele tinha uma desculpa, porque é sociedade, ou sei lá o que, aconteceram tragédias, aí ele cometeu o ato, então ele não é um ato doloso. Não é um advogado assim. Jesus não é um advogado assim. Jesus é um advogado diferente, e não perde a causa. Porque é um advogado assim, pai, ele pecou. O meu cliente, o réu, ele pecou. Ele merece a morte, ele merece a condenação. É um advogado que vai pontilhando. Não vai dar desculpas para o nosso e para o seu pecado. Ele não vai dizer, Senhor, mas olha, ele era gente boa, ele não tem compaixão. Como é que fala assim? Paga uma parte de vida. Não tem. Ele é um advogado que diz que você pecou, que você errou, que você falhou, e o salário do pecado é a morte. Só que, ao mesmo tempo que ele diz que você pecou, ele diz, eu pago, desconta em mim, eu vou para a cruz no lugar dele. Ele é a propiciação. Veja o versículo 2. Nós temos um advogado, ele é o justo, aquele que nunca pecou, que nunca errou, aquele que sabe as nossas dores e as nossas lutas e as nossas limitações, mas ele também é a propiciação. Por isso que ele é um advogado diferente e não perde a causa. Por isso que eu posso chorar para ele, Pai, ajuda esse cara carnal, precisa da tua graça. Confessa, dá o nome,
reconhece, chora, pede perdão, pecou, mas eu pago. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, versículo 2. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Tudo isso que eu estou falando, que ele troca de lugar, é a propiciação. Você entende bem esse termo? Creio que sim. Esse termo que ele é a propiciação tem a ver com, no templo, tem o lugar santo e tem o lugar santíssimo, santo dos santos. No lugar santo do santo, santíssimo, tem a arca da aliança. E por cima da arca da aliança tem uma tampa de ouro batido. Dentro da arca, você sabe, tem lá as tábuas, tem lá a vara de Moisés, tem o maná, é o que tinha dentro da arca. Por cima e fechando a arca, tinha uma peça de ouro batido chamada de propiciatório. Em cima tinha os anjos adorados, assim, em cima do propiciatório. Pois bem, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava nesse lugar santo dos santos, ele, lá fora, na tenda, ele imolava um cordeiro, pegava o sangue desse cordeiro, pegava o sangue do cordeiro, e ele ia caminhando, passando pelo lugar santo, até chegar lá no lugar santíssimo. Só ele podia entrar. E ele chegava lá, e ele pegava o sangue do cordeiro, e ele aspergia o sangue do cordeiro nas 4 pontas do propiciatório. Está lá a arca, então ele vinha e colocava uma gotinha, outra gotinha, outra gotinha. Ele derramava o sangue do cordeiro que foi morto nas 4 pontas do propiciatório. O que simbolizava aquilo? Simbolizava que o cordeiro deu a sua vida, derramou o seu sangue para que o povo de Israel pudesse ter o perdão dos seus pecados. Quando João usa a expressão, ele é a propiciação, ele está dizendo que exatamente isso. Exatamente. Jesus ali na cruz do Calvário, quando o seu sangue é derramado, aspergido, ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito, puro e permanente, uma vez para todos. Olha, ele purifica os meus, os nossos, mas ele purifica do mundo inteiro. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna, tem o perdão dos seus pecados. Todo aquele que tem a vida eterna com ele. Ora, só é possível ter a vida eterna se foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Lavado pelo sangue do Cordeiro. O que é isso? É a propiciação. É o Cristo no lugar de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, no lugar do meu sangue, do seu sangue. Toda vez que eu peco, disse João, eu tenho advogado. Eu tenho advogado. Você não precisa viver escravo do pecado. E você não precisa viver com medo de confessar os seus pecados. Eu me lembro, quando eu comecei na minha jornada cristã, já tem aí uns aninhos, eu sou entreguei minha vida em 1982, então já tem uns aninhos. Mas eu tive logo de cara uns dilemas assim de caminhar com o Senhor. E eu queria não pecar, eu queria não errar, mas pumba, errava. E quando eu pecava, o canela fina vinha e dizia assim, pecou, hein? Pecou. Pecou uma vez, hein? Você está pensando o quê? Você acha que Deus vai ficar te perdoando assim? E aí, pecou. E aí eu, pequei e tal. Mas ficava com vergonha de... Né? Porque o diabo ficava azucrinando, dizendo, onde você vê, você não tem vergonha na cara não. E eu tinha vergonha na cara, e eu estava com... E eu pequei. Mas aí
eu ia lá, Senhor, tem misericórdia, Senhor, cometi um. Pequei, pai, pequei. Tem misericórdia e tal. Aí a graça de Deus me alcançava, não é? A alegria do Senhor, tá bom, vida que segue, o Senhor me perdoou, vou em frente. Mas aí, sei lá, passava um dia, 2, 3, meia hora, passava um tempinho, pumba, pecava de novo, se brincar, o mesmo pecado. O diabo vinha e 2 vezes. De novo, hein? 3, 10. E aquilo me judiava plenamente, porque eu falei assim, nossa, eu não consigo me livrar desse pecado que tenazmente me assedia, como diz a expressão bíblica. E eu pedia perdão, aí depois recebi o perdão, joia. Engraçado que 2 coisas eu tive que aprender assim rápido. Primeira, que me ajudou a caminhar em liberdade. Primeira, quando Deus perdoa os meus pecados, exemplo, eu chutei a canela do vizinho, chutei a canela dele. Tá bom. Chutei a canela e, Senhor Deus, me perdoa porque eu chutei a canela. Deus foi lá e perdoou. O que ele fez com aquele pecado da canela? Ele apagou. Mas depois, outro dia, eu fui jogar bola de novo com o vizinho e, pumba, chutei a canela do vizinho pra valer. E eu chego para Deus e digo, Senhor, eu pequei de novo. Não, eu só pequei uma vez. E perceba isso. Porque a primeira, Deus já perdoou. E a Bíblia diz que quando Deus perdoa, Deus apaga, lança no mar do esquecimento. Então, eu posso ter chutado a canela dele várias vezes, mas para Deus, era só aquele pecado que eu tinha que contar. Quem conta e inuntua os nossos pecados é o inimigo de nossas almas. E é também a nossa mente. Ah, já pequei 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Mas para Deus, se eu pedir perdão das 49 vezes passadas, eu só tenho um pecado para apresentar. Aquele que eu acabara de cometer. Psicologicamente, para mim, eu me sentia mais animado de confessar. Porque eu não vinha confessar 49, eu vinha confessar um pecado. Aquele pecado que me derrubou. O diabo contava. 49, 50. Você acha que Deus vai agora te perdoar, rapaz? 50 vezes que você faz a mesma coisa? Então, a primeira verdade que me encheu o coração é que para Deus é aquele pecado. Aquele que eu acabara de cometer. Segundo, é que nós temos esse advogado que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Eu me apresento para ele e digo, Senhor, aqui ó, se depender de mim, eu sou essa coisa pecadora que vai continuar pecando. Então muda a minha vida, transforma o meu coração, porque eu quero andar na luz, como o Senhor está na luz. Mas o Senhor sabe que eu sou pecador. O Senhor sabe que eu, se deixar, eu sou entregue à escravidão, eu não consigo escapar de certas mazelas. Eu não quero ficar obcecado. Eu quero ser livre para o Senhor. Ele é a propiciação. E não somente por mim, mas por todos que ainda estão nesse mundo inteiro, precisando da palavra de paz. Palavra de paz. Não é gostoso saber que Deus perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos faz caminhar, não desiste de nós, Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim. Não quero pecar, mas posso pecar. E mesmo que eu peque, não significa que Ele esqueceu de mim. Não, Ele é o advogado, justo juiz, o propiciatório. Ele paga os nossos erros. Por isso que ele não perde a causa. Quando você chega, pai, perdoa, ele fala, Senhor, errou, pecou. Mas, Senhor, eu pago. Meu sangue. Pedro diz que fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro.
O Cordeiro nos alcançou. Mas ele não nos alcançou de qualquer maneira. Não, não é? Ele deu a sua vida, mas ele está cuidando de você e de mim. João está dizendo que é para a gente ir crescendo na comunhão com ele, que andar com ele, andar na luz. Ah, e se eu errar? Levanta a cabeça, não deixe o diabo te sufocar dizendo que você é um pecador, que Deus que não tem perdão para você. Porque era isso que o diabo fazia comigo. Olha, já que você já pecou tantas vezes, você não consegue se livrar desse seu defeito de fabricação, você faz isso sempre, rotineiramente, você comete os mesmos pecados. Quer saber de uma coisa? Você acha que Deus vai te perdoar? Chafurda na lama! Essa era a ideia, aquilo que eu ouvia. Ah, já que você está perdido mesmo, já que está perdido, já que você vai para o inferno mesmo, então, cara, chafurda na lama, faz que nem os porcos. Acabaram de tomar um banho, entra na lama e se lambuza. Porque você. Não, 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 não. Ele nos comprou para andar na luz com Ele. E é Ele que nos capacita a andar nele. E é nele. E sem mim nada podeis fazer. Nós somos inteiramente dependentes dele. O nosso desejo deve ser: Senhor, olha aqui para mim, pecador, muda em minha história, porque eu quero caminhar com o Senhor, eu quero andar contigo. Vasculha o meu interior, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Ah, o Evangelho, volto a frisar, o Evangelho é comunhão com o Pai, é comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o Senhor. É no Espírito. Então, o pecado vem para separar? Vem. Mas Jesus vem para perdoar e restaurar toda a comunhão. Versículo 3 do capítulo 2, olha o que diz o texto. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Opa! Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Mas na frente a gente vai ler o texto dizendo que o perfeito amor lança fora todo o medo. Mas todos nós temos medos. Então, significa que nós não somos aperfeiçoados, perfeitos no amor. Mas olha, e se não somos perfeitos é porque pecamos, tá certo? Mas olha, Deus não desiste da gente. Não. Nós queremos guardar a palavra, nós estamos fazendo isso, lendo a palavra, dizendo, opa, eu quero estar aqui, eu quero obedecer os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos, os seus mandamentos não são para o mal do homem. Não há um mandamento de Deus que é um mal para nós. Não, nenhum. Se você pensar nos 10 mandamentos, amarás a Deus acima de todas as coisas. Amarás ao teu próximo. Não o matarás. Não o roubarás. Não dirás falso testemunho. Não o adulterarás. Não o cobiçarás. Guarda o dia. Descansa. Todos os mandamentos são para o bom da gente, o bem da gente. Que bom se conseguíssemos obedecê-lo. Guardar, seguir, caminhar, obedecer a palavra, pega a palavra e lê a palavra, opa, isso é para mim. Eu não quero desviar da palavra. Mas nem sempre a gente pratica a palavra. Erramos, pecamos, choramos e recebemos o seu perdão. Agora, não dá para você achar que pode viver num certo antinomismo, isto é, não pratico, não obedeço nada, vivo numa maneira
sem verdade, sem direção de Deus, sem palavra, sem peso, achar que eu posso fazer, eu sou dono do meu nariz, e você acha que tem comunhão com Deus, porque Deus te ama, Deus vai te aceitar você. Filhinho, o João está dizendo, opa, João está separando aqui, fazendo uma limpeza. Caminhar com ele é o propósito. Caminhar com ele significa falar a verdade. Caminhar com ele é se autoexaminar, é não pecar, é procurar depender inteiramente da graça. Caminhar com ele é procurar andar guardando os seus mandamentos, porque ele vai nos aperfeiçoando. Não dá para você ser um crente pior depois de 10, 15, 20 anos. Você tem que ser um crente melhor. Melhor. Depois que você entregou sua vida para Jesus, vai crescendo, vai sendo aperfeiçoado, avançando, não regredindo. O exemplo é Paulo, que diz, olha, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É ser como ele, estar nele, totalmente nele, para a glória dele. Aquele que diz, versículo 6, que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Eu permaneço nele. Eu gosto de Jesus. Bom, se você gosta de Jesus e se você está nele, você precisa andar assim como ele andou. Corrobora aquele texto de Filipenses que Paulo escreve dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, você pode meditar depois lá. É a mesma coisa que João está escrevendo, porque João está dizendo, aquele que permanece nele, ligado em Jesus, na árvore, na videira, deve também andar assim como ele andou. Como Jesus falava, como Jesus conversava, como Jesus tratava as pessoas. Onde Jesus ia, onde Jesus vai, o que Jesus fala, o que Jesus deseja, qual é a vontade de Jesus, porque ele está vivo. Ele está vivo. A gente não fala de Jesus como uma história do passado, se bem que de vez em quando a gente escorrega e pensa só em Jesus como um bom exemplo. Não, não é só um bom exemplo, ele está vivo. O convite de João, o convite para você e para mim é: vamos viver em comunhão com o Pai, com o Filho Jesus Cristo, vivos. Ele morreu, ressuscitou e está em glória, vivo, primeiro e o último. Tem nas chaves a porta, ele abre, ninguém fecha. Ele é Senhor, tem nas mãos. Uau! Todo o poder o Pai me deu. E eu, você, pobre mortal, esse vermezinho de Jacó aqui, nós podemos chegar para ele e, Senhor, como está? Como vamos? A Alice tem uma coisa engraçada. Às vezes a gente, na reunião, na hora do almoço, a gente chama a Alice para orar. E aí ela ora assim, pedindo pelos alimentos e tudo, mas aí de vez em quando ela fala assim: Senhor, cuida do meu avô. Cuida aí do meu avô que está aí no céu. Cuida aí do meu avô. Cuida dos meus avós. Em nome de Jesus, amém. A gente dá uma risadinha, mas não é que é uma coisa preciosa, porque os avós dela eram crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E aí ela ora uma oração bem respondida da parte de Deus, né?
está com ele está cuidando, né? Mas ela diz: cuida aí deles. Eu não os conheci, mas cuida aí deles, que eu vou chegar. Né? Cuida, cuida, olha que privilégio a gente poder ter comunhão, compartilhar, contar para ele as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos impedimentos e assim por diante. Que coisa preciosa que nós temos. Agora, irmãos, eu não quero adiantar mais. Eu quero parar por aqui nesta noite com os irmãos. Mas quero frisar e chamar você para dentro de si mesmo. Para que você possa dizer: Pai, eu quero que o Senhor me aperfeiçoe. Porque eu não quero mais pecar. Eu não quero errar. Eu quero ser cuidado pelo Senhor, aperfeiçoado pelo Senhor. Eu posso errar, mas até o erro, até o pecado, ele não determina aquilo que o Senhor é para mim. Ele não determina aquilo que sou. Não, ele só revela que eu sou pecador, mas também revela que o Senhor é a propiciação, é o meu advogado, porque o Senhor está trabalhando em mim. Ele começou a boa obra na sua vida, Ele começou na sua vida e Ele há de completar. Nunca se furte, nunca fuja da deliciosa e grande oportunidade de você ter comunhão, andar na luz, deixar a luz revelar em ti aquilo que nós apresentamos. E à medida que vai revelando os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas mazelas, a gente vai confessando e vai chorando e vai pedindo: Senhor, ó Pai, e ao mesmo tempo vai tomando posse da graça, da glória e vai dizendo: estou contigo, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E aí não vai ter diabo nenhum que vai te jogar na lama e nem vai te levar para você se chafurdar na lama, como se houvesse uma possibilidade boa de viver afastado ou em pecado ou dominado e escravizado pelo erro. Nós não somos assim, nós somos dele. Ele nos libertou. Verdadeiramente somos livres. Que Deus te abençoe. Se por acaso o diabo, o inimigo de suas almas, talvez se brincar a sua própria consciência, de uma maneira ficou maculada e você não consegue ter paz com Deus porque você não consegue se perdoar por causa de erros e pecados do passado. Erros de pecados do passado. E todas as vezes que você quer viver em paz por causa de uma, sei lá, uma mazela qualquer que você tenha feito, o diabo vem com toda a sua parafernália para te acusar e dizer: você não é digno, você não pode, você não presta, você é isso. Você acha que, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deixa tudo no altar, bota lá e diz: Senhor, o Senhor pode me aperfeiçoar? Ele pode, nós temos um advogado. Deixa nas mãos do Senhor. Nós não somos mais escravos do pecado. O Senhor nos libertou. Toma posse. Toma tendência, fica firme, pega a palavra e vamos guardar os seus mandamentos. Amém? Quarta-feira que vem, se Deus quiser, a gente fala um pouco mais sobre essa questão dos mandamentos. Deus te abençoe, que Deus te dê a graça, que você tenha o coração leve. Vamos orar. Sonda, Pai, sonda agora os nossos corações. Sonda cada irmão, cada vida que nos ouve, que participa. Sonda, Pai, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos por caminhos eternos. Ajuda-nos no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso ministério. Sermos luz, porque o Senhor anda conosco e nós andamos com o Senhor. Nós queremos estar nas pegadas de Jesus. Ele é o caminho e nós queremos andar nele, para a glória dele, para o nosso bem. Ó Deus, perdoa-nos, salva-nos, lava-nos, cuida e enche-nos com o teu Espírito Santo tão doce. Assim nós clamamos nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
Amém. 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 Uau! Que bom que você está aqui conosco até agora. Que bom mesmo, né? É um privilégio. É um privilégio. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Você poder sentir liberdade nisso, você podia compartilhar nas suas redes. E você ore por nós, para que a gente possa caminhar para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Paz do Senhor.